Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor meu Deus, já cedo diante da Tua presença, Senhor, Tua presença viva, certa, Sua presença que não é sensação, mas é fato. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela leitura de hoje. Pedimos ao Espírito Santo que nos dê os dons necessários para essa leitura. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente poder estar de novo na presença do Senhor e que isso seja todo dia, que a constância da palavra de Deus na nossa vida, ela seja uma realidade para todos nós. Muito mais do que ouvir uma reflexão, é importante nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, porque só assim vamos ter mais intimidade com Ele e amamos verdadeiramente aquele que conhecemos. A essência do outro, ela está em Jesus. Então, nós precisamos conhecer Jesus verdadeiramente, porque assim vamos conhecer o outro, né? E a igreja hoje nos traz as leituras. A primeira leitura está em Atos 18, do 1 ao 8, continuando, né, a peregrinação de Paulo. O Salmo é o 97. Esse Salmo ele é recorrente porque ele fala da vinda do Messias. Ele fala, cantemos um cântico novo, que é tão profundo para nós, é um convite profundo. E o Evangelho continua também, no Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 16 ao 20. E o Espírito Santo nos toca hoje com essas leituras aparentemente simples, mas nada na palavra de Deus é simples. É de extrema profundidade. É um convite a um aprofundamento em águas profundas, sairmos do raso do nosso relacionamento com Cristo. E o Espírito Santo nos fala hoje, não desista, porque a vitória virá. Meu irmão, você precisa ouvir essa palavra hoje? Eu precisei, tanto que o Espírito Santo nos sopra, não desista, a vitória virá. O cansaço vem, mas não desista, a vitória virá. A dor vem, mas não desista, a vitória virá. E hoje já cedo, né, no Rosário com o Instituto Hesed, cedo a gente já refletia sobre isso, diante da dor, diante da doença. Não desista, porque a vitória de Deus virá sobre nossas vidas. Na primeira leitura, São Paulo está em Corinto e ele fala aos judeus e aos gregos. Sabe, quando a gente está falando com aqueles que não têm a menor ideia do que estamos falando, imaginei eu que era Paulo ali, diante dos judeus e dos gregos, porque eles não nos ouviam. Sabe quando a gente fala assim, mas você não me ouve? Na verdade, existe algo na comunicação que precisa alcançar o outro. E isso depende também de um entendimento, de um aprofundamento de ambos os lados. Paulo ali estava profundamente com a presença do Espírito Santo, mas os outros não estavam. E não só não estavam, como também não queriam se abrir a ouvir aquelas palavras. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando falamos para várias pessoas, nem todos escutam da mesma maneira. Então, quando falamos, depende mais do nosso ouvinte do que da grandeza do que dizemos. Às vezes dizemos algo tão simples que toca a pessoa e aquilo fica marcado. Mas quando pedimos ao Espírito Santo, né, que abra o coração daquele que vai nos ouvir, o outro ele precisa decidir estar aberto, né? Então Paulo está ali falando, mas eles não ouviam, e isso nos acontece hoje sim, especialmente quando estamos falando de Deus. O mundo luta contra falarmos de Deus. Especialmente falarmos de Jesus e de Nossa Senhora, o mundo luta contra isso. Porque Jesus disse que o mal não prevalecerá, né?
Então, mas Paulo, o que Paulo faz? Ele não desiste, porque sua palavra não está perdida. Alguns ali foram alcançados, e só desses terem sido alcançados já valeu a pena cada palavra, cada tempo dedicado, né? E Paulo faz uma coisa muito interessante para a gente. Ele sacode suas vestes, porque ali ele foi ofendido por não ser ouvido, mas não é contra Paulo pessoa, é contra o que ele anuncia. Então, para ele não deixar que a vaidade o tome nesse momento, ele faz esse gesto, ele sacode suas vestes. Quando Jesus fala aos apóstolos, vai, e se não te ouvirem, tire a poeira das sandálias e vai para outro lugar. Então, é isso. Deixe para trás aquilo que estava sendo proferido contra quem anuncia. E segue em frente, tá tudo certo, porque ontem falávamos sobre isso, né? Foi ontem mesmo. Nossa missão é anunciar, convencer é com o Espírito Santo. E então, desculpe. Então Paulo não para de anunciar. Ele só deixa ali o que não é dele, o que não é sobre ele, não é sobre Jesus, e segue para outro lugar. E o Espírito Santo o conduz, porque ele chega, ele estando em outro lugar, se eu não me engano, Crispo, e ali ele se encontra com aqueles que querem ouvir. Quando ele sai daquela sinagoga, ele fala, eu vou para os gentios, vou falar com os gentios. Então, e ele foi anunciar. E eu acho que a fome era tanta, a fome de Deus ali era tanta, a fome de ouvir que o Messias viria era tanta, que o Salvador viria, que muitos então ali ouviam, né? O chefe da sinagoga, ele creu, e toda a sua família. E com certeza, né, cada conversão alcança muitos outros. Porque o Espírito Santo deu ali, concedeu os dons da inteligência, da sabedoria, do discernimento, do bom conselho, né? E então a gente tem que entender que muitas vezes não estamos prontos. Engraçado que eu estava ouvindo agora a doutora Filó num trecho, ela dizendo que é necessário a inteligência, porque precisamos aprofundar mesmo, precisamos nos debruçar sobre a vida de Cristo, sobre a vida da igreja, porque através do conhecimento a gente tem uma abertura maior para o amor de Deus. E eu tenho sido testemunha disso, porque eu, numa pequena leitura rasa, eu não escuto o que ali eu preciso ouvir. Mas quando clamamos ao Espírito Santo, as palavras saltam e se revelam com uma conexão tão bonita, tão preciosa, né? E é Deus então com essa leitura nos dizendo: o desânimo do outro não pode me contaminar. A descrença do outro não pode me contaminar. Porque na verdade o anunciador, ele também precisa viver a palavra. Se eu anuncio e desanimo, só com uma pequena investida do mundo, eu tô fraca ainda na fé. E quanta coisa na vida da gente a gente precisa mudar. Deus me mostra todos os dias: minha filha, você não está pronta. Você precisa mudar isso. Deus fala isso comigo todos os dias. E muitas vezes insistimos em manter nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele quer mudar. Ele quer mudar aquilo que não está agradando a Deus. Ele quer mudar. E eu peço a Deus que nos traga a revelação do que não agrada, para que a gente possa verdadeiramente nos render à vontade dele. E nossos maus hábitos
Para nossos vícios, Deus tem uma virtude. Se o nosso vício é uma pia cheia de louça, Deus nos dará a virtude do incômodo, o incômodo com a desordem. Porque o príncipe da desordem, ele mantém isso, ele mantém como está para que a gente não mude nossa vida. O Evangelho, então, eu já havia falado do Salmo, né? O Salmo canta a vinda do Messias, um cântico novo em nossa vida. É isso. A conversão é um cântico novo, a mudança diária é um cântico novo. Pois Deus é fiel e Ele é bondoso. E então, no Evangelho, Jesus ainda está falando ali daqueles tempos difíceis da separação. Mas ele também, precisamos ouvir não só a primeira parte da tristeza da separação, mas precisamos falar da alegria do reencontro. Porque só nos separamos de Jesus porque cremos que vamos reencontrá-lo, né? Ali, fisicamente, seu 100% humano se separa de nós porque sabemos que o 100% divino ele nos reencontrará. E então ele diz, olha só como parece enigmático, mas precisamos entender que ali, naquele momento da presença viva de Jesus, era difícil para eles entenderem que Jesus não estaria mais ali, fisicamente diante deles, né? Hoje nós já sabemos que a presença viva de Jesus está multiplicada no mundo inteiro, em cada sacrário, em cada hóstia. E nós precisamos buscá-lo porque ele está vivo. Hoje, quando chegamos, eu e Miguel, diante do Santíssimo, não tinha ninguém ali. E eu só pensei, perdão, Jesus, porque o Senhor está sozinho, nos aguardando. Ele está com Deus, mas Ele está nos aguardando. Nós precisamos, Ele não precisa da nossa presença, mas a solitude dEle no sacrário revela a nossa necessidade de estar na presença dEle. E Jesus fala ali, ainda um pouco de tempo e já não me vereis. E depois, mais um pouco de tempo, me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. E aqui também fala, mas eles não entendiam isso. Olha que São Paulo, né? Já a leitura, a primeira leitura já nos disse. Eles não entenderam. E aqui Jesus também está dizendo, vocês não entenderam. Eles não entendiam aquilo, né? E aí Jesus, ele vai dizer que vão chorar, vão lamentar com a partida. Com a partida de Jesus, o mundo se alegrará, porque pediram, né? O mundo pediu a condenação. Aparentemente, o mal, vai parecer que o mal venceu com a morte de Jesus. Mas com a promessa de que haverá um tempo que tornareis a me ver, Jesus declara a vitória sobre a morte. A vitória sobre o mundo que jaz no maligno. A vitória sobre aqueles que se alegraram com a morte de Jesus. E ele nos diz que ele voltará e que a vitória é certa. Por isso, o Espírito Santo hoje nos fala, não desista, porque a vitória é certa. Eu posso estar passando hoje, meu irmão, minha irmã, você pode estar passando por algo que você não entende. E olha que ontem no estudo bíblico falamos disso, né? Disso que não entendemos. Diante do não entender, aqui as duas leituras vão nos dizer. Diante de não entender os mistérios de Deus, nós temos duas opções. Nos afastar da cruz ou abraçar a cruz. E abraçar a cruz, ela é a decisão que vai nos levar a alcançar a maravilha que é estar diante deles, diante da Trindade, diante dos santos, diante de Nossa Senhora. Porque quando tomamos nossa cruz,
Muitos ao nosso redor não estão prontos para ver. E não entendem como que a gente se alegra na dificuldade. Não estou dizendo sair rindo e debochando, mas entender que a alegria é a confiança de Cristo vivo no meio de nós. Isso é maravilhoso. O mal, então, ele acha que venceu a morte, mas para nós que cremos, a morte é sinal de ressurreição. E pedimos a Deus que nos dê o dom da inteligência para alcançarmos a profundidade da sua palavra e assim amarmos mais aquele que se deu por nós. Glória a Deus, que palavra linda de hoje. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe nosso dia e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.